Oi, literamigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e hoje é o dia 8 do Bookmas. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu falei que eu ia fazer, com certeza no vídeo do Reading Journal de 2026. E eu acho que eu falei também no de metas, mas eu não tenho certeza. Mas eu vou mostrar pra vocês os 12 livros que eu quero ler em 2026. Mais especificamente, os 12 livros para os 12 meses. Então, bora pro vídeo! Antes de eu começar a mostrar essa pilinha pra vocês, eu queria que vocês deixassem seu like, inscrevam-se no canal e comentassem aqui embaixo se vocês estão fazendo listas também para 2026, ou 26 para 2026, ou 12 para 12 meses, ou uma TBR prioritária. Comenta aqui nos comentários. A data aqui tá totalmente errada, toda vez. Enfim, pro primeiro livro, dos 12 para os 12, ele é um pouco controverso, que é Sussurros no País das Maravilhas. Esse é o último livro da série, né, dos 4 livros do Reconto da Alice. E ele é um livro de contos. E o que eu falo que ele é um pouco, assim, controverso? Eu só li o primeiro. Então, para mim chegar a conseguir ler esse, eu preciso ler mais outros dois. E sim, eu coloquei esse como prioridade nos meus 12 para 2025. Nossa, gente, nos 12 para 2026 ou 12 para os 12 meses. É, porque é uma meta eu finalizar a série. E eu sabendo que esse livro tá lá, eu acho que eu vou me esforçar um pouco mais. Não posso contar sobre o que este livro se trata, mas é basicamente um reconto de Alice, o primeiro livro, que chama O Lado Mais Sombrio, onde a família dela, de certa forma, foi amaldiçoada depois que a Alice volta, né, volta do País das Maravilhas, e as mulheres, né, da família dela acabam ficando loucas em certa idade. Aconteceu isso com a Alice, aconteceu isso com, como fala? Com a vó dela, com a mãe dela, e ela tem medo de acontecer com ela, né, com a Alice. E aí, no primeiro livro, ela resolve ir para o País das Maravilhas, tentar quebrar essa maldição. Porém, um inexplicado acontece e ela descobre algo surpreendente, né? Então, assim, eu tô muito animada pelo segundo. Eu queria muito ter lido esse ano, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então, tá aqui pra 2026. Eu preciso arrumar um espaço aqui que tá uma bagunça o meu quarto. O outro livro é Príncipe Cruel. Eu tenho esse livro, eu acho que desde 2023. Desde 2023. E assim, gente, eu não sei o que aconteceu. Quando eu comprei esse livro, eu tava muito animada pra lê-lo. Mas meio que depois eu perdi um pouco do hype. E eu vejo muita gente falando que ama, muita gente falando que odeia. Ele é muito mais uma fantasia do que um romance. Então eu acho que eu vou gostar disso. Mas eu não sei do que se trata, tá? Eu vou ler aqui atrás pra vocês. Afie sua lâmina, proteja seu coração. Claro que quero ser como eles. Eles são lindos, como lâminas forjadas em fogo divino. Vão viver para sempre. E Cardan é ainda mais bonito que o restante. Eu o odeio mais do que a todos os outros. Eu o odeio tanto que, às vezes, quando olho para ele, mal consigo respirar. Eu sei que, apesar dessa sinopse, dessa frase, enfim, parecer muito que vai ser um Enemies to Lovers ou algo assim, eu sei que neste livro, no caso que eu sei, neste livro tem pouquíssimo romance. Eu acho que na trilogia também. Eu só tenho esse livro e por muito tempo eu fiquei assim, ah não, eu vou comprar pelo menos o segundo, que é Rainha do... Não, que é o Rei Perverso, e aí eu leio esse. Mas assim, gente, eu não sei se eu vou gostar desse livro, então eu resolvi colocar aqui nos 12 para os 12 meses de 2026. E aí, se eu gostar, eu compro os outros. Vocês vão ver aqui que a minha listinha de livros está bem diversa. Tem uns livros meio que estão encalhados, tem uns livros que eu quero reler barra ler pela primeira vez, vocês vão entender esse quesito. Então, é isso. O terceiro livro é Corrupt, e aí esse entra no reler barra ler pela primeira vez de novo. Quando eu li Corrupt, foi uma jornada intensa. Eu lendo os 4 primeiros livros de Devil's Night, né? Corrupt, Hideaway, Kill Switch e Conclave. Eu li literalmente os 4 livros e, assim, os 2 primeiros têm por volta de 400 páginas
e o livro do Damon tem quase suas 600 páginas, e aí Conclave tem cento e poucas páginas. Eu li em uma semana, 8 dias, mais ou menos. Então, assim, eu lembro muita coisa da história, eu amei, mas eu quero muito reler, porque eu acabei abandonando na metade do livro do Will, por conta de agenda mesmo. Eu fui lendo outras coisas, e como eu tava lendo no e-book, pelo Kindle, eu abandonei. E aí eu comprei os livros físicos, e agora eu quero reler, né, os 4 primeiros e finalizar os outros 2. E eu tô muito animada pra fazer essa releitura, gente. Eu amo Devil's Night. É uma série conforto pra mim, incrivelmente. É o meu livro favorito, como muitos já sabem, é Kill Switch, que é do Damon e da Winter. Mas eu adoro o Corrupt também, da Rika com o Michael, apesar deles me irritarem muito. Dos que eu li, que foram só dos 3 casais, eu não cheguei a terminar do Will, então eu não vou opinar. O da Banks e do Kai foi o que eu menos gostei, porque pra mim foi o que menos focou no casal. Mas eu tô muito animada pra fazer essa releitura e quem sabe ler toda a saga, né, de Devil's Night ano que vem. O nosso quarto livro é um mistério, um suspense, que é o Massacre da Família Hope. Esse ano de 2025, eu li pela primeira vez um livro do Riley Sager, que foi A Última Mentira que Contei. Isso? A Última Mentira que Contei, tá certo? E eu amei. Foi acho que 4 estrelas, 4 estrelas e meia. E aí eu ganhei esse ano de aniversário da minha prima esse livro. Descobri que tem um marca-página aqui dentro. Que é o Massacre da Família Hope. Eu estou muito animada porque falam muito bem dele. E aí aqui atrás está escrito assim: aos 17 anos, Lenore Hope, alucinada, matou a própria irmã enforcada. Porra. Matou o pai a facadas e, em delírios febris, tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Lenora sempre diz: não fui eu, mas é a única que não morreu. Eu não tinha lido. Eu só falei: Riley Sager, suspense. Eu quero, mas assim, eu amei. Gente, eu já quero ler ele hoje. O próximo livro dos 12 para os 12 meses é um não ficção, que é o livro do crime, dessa coleção linda da editora Globo, da Globo Livros. Eu tenho 4 edições desse livro. Tem o livro de cinema, que foi o único que eu li, o livro do crime, o livro da Segunda Guerra Mundial e o livro da literatura. E para o ano que vem, eu coloquei como meta principal ler esse, mas eu quero muito ler os outros 2 também que eu tenho. Ai, foi Domingo Secreto. Saudades. Enfim, esse livro eu ganhei, como eu falei, de Amigo Secreto em 2024. E assim, eu amei muito o livro do cinema, como explicou as coisas. Aqui eu não sei como eles vão contextualizar. Deixa eu dar uma. Gente, peraí que o bilhetinho tá caindo. Se tem um sumário, alguma coisa? Tem aqui, ó. Bandidos, ladrões, incendiários, golpistas, crimes do colarinho branco, crime organizado, sequestro, extorsão e casos de assassinato. Deixa eu ver se tem mais. Tem serial killers e atentados e complôs políticos. Eu tô bem animada pra ler, pra entender um pouco mais, porque, gente, é um assunto que me interessa, vou ser bem sincera. Então, o livro do crime é um outro livro que vai estar aqui na minha TBR dos 12 para os 12 meses. Próximo livro, que eu acho que a gente está na metade agora, é Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu li a Leitura de Verão em 2024. Tô para ler, ó, dá para ver aqui. Lugar Feliz, esse ano de 2025. E eu quero muito ler Nem Te Conto, da Emily Henry, em 2026. Esse livro lançou o ano passado. E assim, eu tô bem empolgada. Eu também não sei do que se trata, eu já vou ler aqui atrás para vocês. Mas eu adoro os livros dela. Eu adorei o livro dela e eu acho que eu vou gostar de todos. Inclusive, Uma Vida e Tanto, eu acho que é esse o nome que lançou esse ano, ganhou, né, o Goodreads Choice Awards, apesar de muitas pessoas não terem gostado. Ele ainda assim ganhou. Então, eu tô bem animada para ler aquele livro Lugar Feliz, ler esse livro, ler o outro que eu tenho, que é Loucos por Livro, ler De Férias com Ex e ler Uma Vida e Tanto. Aqui atrás está escrito assim: Nem Te Conto é um romance reluzente e divertido sobre uma mulher e um homem que são opostos, mas têm a coisa errada em comum. Hum. Aí aqui tem umas opiniões de algumas revistas.
Daphne sempre adorou a maneira como seu noivo Peter contava a história deles. Como eles se conheceram em um dia de ventania, se apaixonaram por causa de um chapéu errante e voltaram para a cidade natal dele, à beira do lago, para começar a vida juntos. Ele era muito bom em contar tudo isso, até o momento em que percebeu que estava apaixonado por sua melhor amiga de infância, Petra. Quer ver? Até o momento que tá. É assim que Daphne começa sua história. Presa na bela cidadezinha de Wayne Bay, no Michigan, sem amigos nem família, mas com o emprego dos sonhos como bibliotecária infantil, que mal paga as contas, e morando no apartamento da única pessoa que consegue entender sua situação, o ex de Petra, Miles Novak. Desalinhado e caótico, e com uma queda por campanha de amor de partir do coração, Miles é o exato oposto da prática e discreta Daphne, de quem os colegas de trabalho sabem tão pouco que apostam que ela é do FBI ou está em um programa de proteção a testemunhas. Daphne e Miles conseguem evitar um ao outro na maior parte do tempo, até que um dia, enquanto afogam as mágoas, fazem uma tênue amizade e um plano. Se esse plano envolve a Nossa, pera. Se esse plano envolve a publicação de fotos sugestivas dos dois juntos em aventuras de verão, bem, quem pode culpá-los? Mas é tudo fingimento, claro, porque não tem como Daphne começar um novo capítulo da sua vida se apaixonando pelo ex da atual noiva do seu ex-noivo, certo? Ok, interessante. Faz muito sentido, nem te conto o título. E eu já quero ler. Eu tô bem animada. Eu também. Essa cadeira faz muito barulho. Eu também não sabia do que se tratava o livro e eu já tô mega empolgada. Seguindo, o próximo livro é o segundo livro do Clube dos Sobreviventes, Um Acordo e Nada Mais. Um Acordo e Nada Mais. E eu tô bem animada porque eu li, né, o Clube dos Sobreviventes, Uma Proposta Nada Mais esse ano, recentemente. Então eu quero muito continuar. Eu tenho os três primeiros e aqui eu vou ler também a sinopse, né? Embora Vincent, o Visconde Darley, tenha ficado cego no campo de batalha, está farto da interferência da mãe e das irmãs em sua vida. Por isso, quando elas o pressionam a se casar e, sem consultá-lo, lhe arranjam uma candidata noiva, ele se sente vítima de uma emboscada e foge para o campo com a ajuda de seu criado. No entanto, se vê vítima de outra armadilha conjugal. Por sorte, é salvo por uma jovem desconhecida, quando a senhorita Sophie Fry intervém em nome dele e é expulsa de casa pelos tios sem um tostão para viver. Vincent é obrigado a agir. Ele pode estar cego, mas consegue ver uma solução para os dois problemas: casamento. Aos poucos, a amizade e o companheirismo dos dois dão lugar a uma doce sedução, e o que era apenas um acordo frio se transforma em um fogo capaz de consumi-los. No segundo volume da série do Clube de Sobreviventes, você vai descobrir se um casamento nascido Opa! Se um casamento nascido do desespero pode levar duas pessoas a encontrarem o amor da sua vida. Eu achei muito fofo. Achei muito fofo. E eu quero ver, porque assim, no Uma Proposta Nada Mais, parecia, não bastante, né? Mas teve muitas, sim. Teve cenas do Clube dos Sobreviventes. Aqui, na sinopse não cita, né, o clube em si, então não sei se vamos ter o clube. Mas eu queria muito que tivesse, porque eu também queria, como né, são continuações diretas, vamos dizer assim, ver os outros casais, no caso, o primeiro casal, e ao longo dos livros ver os casais que foram se formando. Mas tô bem animada. O próximo livro é um livro bem curtinho, como vocês podem ver, é A Metamorfose do Kafka, e tá empoeirado. Aí depois eu quero reclamar do meu nariz. Ai. Eu sei sobre o que se trata esse livro? Não. Eu sei que é basicamente um homem que do nada ele é transformado num inseto. Então a gente vai ler aqui atrás. Gregor Samsa se considera uma pessoa um tanto quanto comum, até que acorde certa manhã e percebe que sua vida mudou radicalmente. Transformado em um inseto monstruoso, ele tenta de forma desesperada se adaptar à nova realidade confinado em seu quarto. Porém, rapidamente descobre que é muito mais fácil. Não, pera. Porém, rapidamente descobre que muito mais difícil do que se adaptar a uma vida de inseto é lidar com a relação das pessoas, e em particular de seus familiares, que por vezes sentem horror pela sua aparência e, em outros momentos, passam a ignorar sua existência. Até que ponto a aparência é mais importante do que o ser que habita o corpo? Como lidar com a indiferença e o julgamento das pessoas por aquilo que consideram diferente? Porque muitas vezes a melhor coisa seria se tornar invisível. Eu tenho esse livro há um tempinho e ele é super curtinho,
Então, como eu tenho uma meta de ler mais clássico, ele tem 110 páginas e a letra é tipo assim. Eu coloquei ele na minha lista. Gente, agora minha gente tacou de vez. Meu Deus. O próximo livro é um livro que eu comprei na Enjoei e eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprá-lo, que é Divergente. No caso, eu comprei a versão em inglês, eu comprei o box, né, de Divergente, ele tá tipo bem assim. E é lindo, gente. Assim, ele tá um pouco amarelado, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu comprei os 4 livros, né, a trilogia e o livro 4. E eu quero primeiro terminar Jogos Vorazes para depois começar Divergente, mas eu estou animada. E aqui atrás está escrito assim: uma escolha. Uma escolha decide seus amigos, uma escolha define suas crenças, uma escolha determina suas lealdades para sempre. Uma escolha pode transformar você. Você. Uma escolha pode transformar você. Gente, uma escolha pode transformar você. E, assim, eu tô bem empolgada pra ler esse livro. Ele tá, ó, com uma diagramação bem boa. E como ele é infanto-juvenil também, eu preferi comprar em inglês, porque eu acho que não será um problema com uma linguagem tão difícil. O próximo livro é mais um suspense, terror, não sei como falar, que é Irene, o primeiro livro da trilogia For Hoeven. Esse livro já tem um tempo que meu tio me deu, e, assim, ele parece ser muito legal. E, assim, novamente, uma fonte bem boa. E vou ler aqui rapidamente o que está escrito aqui. O comandante Verhoeven está à caça de um assassino a sangue frio que segue uma rotina minuciosa para matar. O romancista, como ele é conhecido, está sempre um capítulo à frente da polícia, e ele odeia finais felizes. Para o comandante Camille Verhoeven, a vida não poderia estar melhor. Ele tem um casamento feliz e está esperando o primeiro filho. Mas sua rotina é interrompida por um assassinato cuja brutalidade choca total a brigada criminal. O caso se torna ainda mais sobrinho quando são encontradas similaridades entre o crime e o assassinato hediondo relatado em Dália Negra, romance policial de James Ellroy, publicado em 87. A imprensa então apelida o assassino de O Romancista, e a investigação do caso se desenvolve sob o olhar público com 2 homens, o comandante Verhoeven e o romancista, determinados a ser um mais inteligente do que o outro. No entanto, só é possível haver um ganhador, aquele que tem menos a perder. E é uma trilogia, então, assim, estou animada. Tá acabando, gente. O penúltimo livro é O Ceifador, do Neil Schusterman. Assim como O Príncipe Cruel, por muito tempo eu falei que eu só iria ler esse livro se eu comprasse a trilogia completa, ou pelo menos o segundo livro, que eu já esqueci o nome, vou ser bem sincera. Eu nunca lembro se é A Nuvem ou se é o outro. Enfim, porém, eu resolvi, vou ler, porque se eu gostar, já me empolga mais a ler os outros livros, e se eu não gostar, eu não preciso gastar dinheiro à toa, né, galera? Então, tô bem animada. Uma amiga minha leu faz um tempo e ela amou. E a gente tem gostos mais ou menos parecidos. Então, tô animada. Lendo aqui atrás. O primeiro mandamento: matarás. Meu Deus. A humanidade venceu todas as barreiras: fome, doenças, guerra, miséria, até mesmo a morte. Agora, os ceifadores são os únicos que podem pôr fim a uma vida, impedindo que o crescimento populacional vá além do limite e a Terra deixe de comportar a população por toda a eternidade. Citra e Royal são adolescentes escolhidos como aprendizes de ceifador, um papel que nenhum dos dois quer desempenhar. Para receber o anel e o manto da ceifa, os adolescentes precisam dominar a arte da coleta, ou seja, precisam aprender a matar. Porém, se falharem em sua missão, ou se a cumplicidade no treinamento se tornar algo a mais, podem colocar a própria vida em risco. Tô animada, tô animada. E é um livro, assim, que muita gente fala muito bem. Assim, eu acho que eu não vi, vou ser bem sincera, ninguém falando mal desse livro. Sempre falam que tem medo de começar, mas quando leem, sempre amam. E por último, mas não menos importante, eu peguei mais um livro de não ficção, e dessa vez um true crime, que é Ted Bundy. Eu, esse ano, infelizmente, não cheguei a ler nenhum livro de true crime de nenhum tipo, então eu tô animada para ler este daqui, Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. Eu sei, assim, gente, nada da história, vou ser bem sincera, assim. Se eu souber, eu não me recordo, vou ser bem sincera.
E assim, eu tô bem animada pra conhecer. Eu acho que eu sei, na verdade, mais ou menos a história, porque tem uns filmes, né? Mas não sei, vou ler aqui o que tem aqui atrás. Quando Anne Rule conheceu Ted Bundy em um centro de atendimento de prevenção ao suicídio, ela não fazia ideia de que aquele rapaz simpático e inteligente também era um dos assassinos em série mais, nossa, um dos assassinos em série mais preeminentes da história. Ted Bundy confessou ter matado ao menos 36 mulheres nos Estados Unidos durante os anos 70. Para estudiosos do caso, a contagem final é ainda maior. Ele pode até ter salvado vidas pelo centro de prevenção, mas ceifou outras dezenas quando ninguém estava olhando. Inúmeras famílias ficaram sem respostas e ele foi executado em 89 na cadeira elétrica. Mas essas informações todo mundo conhece. Chegou a hora de conhecer o verdadeiro Ted Bundy. Ted Bundy é o filme que a Addison Rae fez? Eu não lembro. Se for, eu deixo aqui falando que é. Se não for, eu coloco qual filme que é. Eu acho que é. Não sei. E esses foram os 12 livros que eu quero ler no ano que vem, né? 12 livros para 12 meses, um livro por mês. E são livros, como vocês podem ver, que assim, tem um maior, né? Mas tem um maior, por exemplo, esse livro que é gigante. Mas também tem um livro de 100 páginas, tem romance, tem suspense, tem true crime, tem não ficção, tem ficção científica, tem fantasia, então tá bem misturado os gêneros. E eu acho que isso vai ser bem legal para mim conseguir acabar não entrando numa ressaca e também conseguir ler os livros de forma mais eficaz. Então, por exemplo, nossa, não consegui terminar Ted Bundy nesse mês. Não vou pegar um livro gigante para ler, eu posso pegar a Metamorfose, eu posso pegar um romance, então eu acho que isso é bem interessante. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você deixe seu like, se inscreva no canal e como eu falei, comenta aqui embaixo, quase quebrei minha unha. Comenta aqui embaixo se vocês vão fazer algum tipo de lista para 2026, seja 26 para 2026, seja 12 para 12 meses, seja só uma TBR de prioridade, comenta aqui nos comentários. Também me siga nas minhas redes sociais, a gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues, a gente tem o Instagram, que é a Biblioteca da Rai, e a gente tem o Goodreads, que é Raiane Rodrigues. Então é isso, gente. Um beijão e até amanhã. Tchau!